O vídeo de hoje é para você que quer montar a sua carteira de ações, mas você não faz ideia de como começar, de quais empresas escolher. O problema é que só na Bolsa Brasileira existem centenas de empresas. Se a gente for olhar então o mercado americano, são milhares. E aí, como é que você faz? Como é que você começa a fazer a sua análise, hein? Uma forma de você fazer isso é passar um pente fino em todas as ações da Bolsa, selecionando algumas que atendam certos critérios. E vai por mim! Isso vai facilitar muito o seu trabalho. O vídeo de hoje vale ouro. Bora então falar sobre esses 3 critérios e mais legal, sem fazer conta, tá? Já que eu vou trazer para você uma ferramenta que faz todo o trabalho duro por você. Bora nessa? Fala, meu amigo dinheirudo bom demais da conta, aqui é o William Ribeiro e você tá no Dinheiro com Você, a gente fala de tudo que tem a ver com o seu dinheiro. Bom, então você quer escolher ações para sua carteira, né? Para fazer uma pré-seleção e facilitar o seu trabalho, você pode filtrar as ações usando um dos 3 critérios que eu vou te explicar agorinha mesmo. Ou até todos eles ao mesmo tempo usando uma ferramenta que eu vou te mostrar agora. E na sequência eu já volto, tá? Para explicar para você todos eles direitinho. Combinado? Hoje a gente vai aplicar a fórmula mágica, a estratégia do baixo risco, o low risk, e a do momentum. Já ouviu falar? A questão agora é como que você vai aplicar tudo isso sem fritar os seus miolos, né? Porque realmente não é fácil fazer isso manualmente, né? Você poderia até montar planilhas, mas daria um belo de um trabalho para montar elas e também para você manter tudo atualizado. Aí vira trabalho, né? Vira uma dedicação. Exatamente, essa é a diferença de investimento para trabalho. Investimento, a ideia é que não consuma aquela parte do seu tempo destinada ao seu trabalho, ao seu ofício. Boa, não. E é por isso que eu quero te mostrar essa ferramenta aqui que eu encontrei. Vou deixar claro para você que eu não estou fazendo propaganda, na verdade eu nem sei quem são os donos desse site, mas o que eles fizeram é muito legal e tem link na descrição para você dar uma fuçada depois. Repara bem no que está aqui na tela. Primeiro tem uma breve explicação sobre os 3 fatores que eu acabei de mencionar. E depois tem 3 campos para você atribuir um peso para cada um deles. Esse peso depende da importância que o fator tem para você, né? E seguindo tem uma tabela com as ações da Bolsa Brasileira. Elas estão com uma classificação baseada em cada um dos fatores. E na última coluna tem uma pontuação final baseada em todos os 3 fatores. Mas a gente precisa atribuir aqui um peso para cada fator, tá vendo? Por exemplo, né, se você investe pensando no longo prazo, a fórmula mágica pode ser a sua cara. Ou seja, se você é um investidor de longo prazo que acredita no poder do value investing, que é comprar ações abaixo do valor justo, considerado justo, né? E esperar a valorização. Já o momentum não vai ter importância para você, né? Já que ele vai ser mais para a linha dos investidores agressivos que gostam de aproveitar os ciclos de alta do mercado no curto prazo. Vou colocar 0 aqui no momentum então. Viu que legal? Ó. Eu mudei o peso do fator e a pontuação foi recalculada e as ações da lista mudaram de posição. Eu poderia atribuir um peso 0 aqui para a estratégia de baixo risco, né, a low risk, que seleciona empresas teoricamente mais estáveis. Ela seria indicada para investidores conservadores ou moderados que preferem proteger o seu patrimônio a correr grandes riscos. Vou deixar aqui só então a fórmula mágica para ela ser considerada no cálculo. A ideia dessa fórmula é capturar as empresas que mais estão entregando resultados na bolsa, mas que o mercado eventualmente não esteja dando muito bola para elas. Isso acontece muito em crises sistêmicas ou quando os juros da renda fixa estão altos. Nesse cenário, a empresa pode até ser boa, mas como a renda variável varia, muita gente vai acabar se sentindo muito mais bem acolhida nos juros altos da renda fixa. Bom, para quem está comprando, é uma maravilha isso, né? Deixar a bolsa inteira mais barata, como se tudo lá fosse empresa ruim. É o sonho de qualquer comprador de longo prazo, fala a verdade. Ou se você quiser, dá para você colocar o peso 2 na fórmula mágica e 1 no low risk. E essa é uma das formas de mostrar que você quer aplicar as 2 estratégias, mas uma é mais importante que a outra. E depois você vê aí como você prefere. Se você quiser ver um ativo específico, é só digitar o ticker. Se você deixar em branco, você vê a lista completa. Na última coluna tem a pontuação da ação e a lógica é: quanto menor, melhor. E com isso você tem um ponto de partida para você selecionar ações. O próximo passo aqui deve ser você fazer uma análise fundamentalista detalhada, considerando aspectos como crescimento de lucros, endividamento e governança corporativa. Porque quando você apenas segue o ranking ou alguma indicação, alguma carteira que você
por acaso teve acesso, sem você fazer a sua análise, você pode tomar decisões erradas. Então não comete o erro de investir em alguma dessas ações aí da lista sem analisar elas direitinho, principalmente se você pensa no longo prazo. Mas eu sei que nessa hora você deve estar pensando, e o Brunão tá pensando aqui, da onde vieram esses indicadores? Pois é. Que é isso? De onde veio? É de comer ou de passar no pão? O que eles significam, né? Todos os três estão relacionados a uma área chamada de Factor Investing, ou investimento por fatores. É uma estratégia que busca investir em ações ou ativos com características específicas que historicamente oferecem retornos melhores ou riscos menores. Primeiro fator é a fórmula mágica, né, que o Joel Greenblatt ensinou no livro A Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. Para filtrar ações, o cara ensina que você deve considerar dois fatores: qualidade e valor. No caso da qualidade, a ideia é ver o quanto que uma empresa é eficiente em gerar lucro a partir do dinheiro investido nela. E para isso a gente usa o ROIC. Conhece o ROIC? Nossa. Retorno sobre o capital investido, que mede o quanto que a empresa consegue transformar cada real investido em retorno. Quanto maior esse número, melhor. No critério de valor, a gente busca empresas que estejam baratas em relação ao lucro operacional. E para isso a gente usa o Earnings Yield, que é o EBIT dividido pelo Enterprise Value. Calma lá, vamos por parte aqui, ó. Cara. EBIT dividido por EV. Quanto maior esse número, mais atrativa a empresa pode estar. Vamos destrinchar isso aqui, ó. O EBIT, que é o lucro antes de juros e impostos, mostra o quanto que a empresa lucra com as suas principais atividades, sem contar impostos e custos com as dívidas. Já o EV, que é o valor da firma, ele representa o valor total da empresa para todos os investidores, incluindo acionistas e credores. Mas calma que você não precisa ficar decorando essas siglas aqui não, o importante é você entender o conceito. A fórmula mágica classifica as empresas primeiro pelo ROIC, que quanto maior, melhor, e depois pelo EV sobre o EBIT, que aqui está invertido, né? Aqui no site, né? Então, quanto menor, melhor. Cada empresa recebe uma pontuação em ambos os rankings e no final a gente soma essas pontuações para gerar o ranking definitivo. As empresas com a melhor combinação de qualidade e preço baixo são as mais bem posicionadas na estratégia. Se você quiser ver passo a passo em detalhes, dá uma olhada nesse vídeo aqui depois que a gente já fez um vídeo só da fórmula mágica de forma prática, tá bom? Mas essa fórmula funciona ou não? É o que você quer saber, né? Certeza. Todo mundo, né? Todo mundo. No teste de 88 a 2004, ela teve um retorno médio de 30,8% ao ano, bem acima dos 12,4% do S&P 500, que é uma média do mercado americano. Outros estudos mostraram ganhos muito fortes, inclusive no Brasil, mas com períodos sim de volatilidade. A chave do sucesso está na paciência e na disciplina, porque a estratégia pode ter fases de queda antes de superar o mercado no longo prazo. E o Joel diz que é melhor não usar essa fórmula aí para avaliar empresas do setor financeiro, de energia e também de saneamento. As empresas financeiras possuem modelos contábeis diferentes, então o cálculo do ROIC pode ser impreciso. Já empresas de energia e saneamento são altamente reguladas, então seus retornos são influenciados por tarifas que são controladas pelo governo. Dá mais aqui no Brasil. Pois é. Mas beleza, você acabou de conhecer a fórmula mágica, mas tem outro critério que você poderia usar, que a gente viu, né, para você filtrar ações para investir. Por exemplo, a estratégia do baixo risco, que o Pim Van Vliet, olha o nome, Pim Van Vliet, ensina nesse livro que você está vendo aqui, Altos Retornos com Baixo Risco, um paradoxo notável no mercado de ações. Essa estratégia é também chamada de investimento de baixa volatilidade, e ela se baseia num paradoxo, o de que ações menos voláteis tendem a ter, ao longo do tempo, uma melhor relação risco-retorno do que ações mais arriscadas. Pode parecer complicado, né? Mas eu vou te dar um exemplo simples. Imagina duas ações que no decorrer de um ano deram um retorno de 10%, as duas. Só que a primeira trouxe grande emoção, sofreu muita volatilidade e a segunda pouca. Isso quer dizer que a relação risco-retorno da segunda foi melhor. Ou seja, você se arriscou menos para você ganhar o mesmo tanto, sacou? Para filtrar uma lista de ações de acordo com essa estratégia, você vai precisar analisar a volatilidade delas. Isso envolve medir o quanto que o preço da ação variou no decorrer do tempo, considerando
que quanto menor o desvio padrão, olha, outro conceito matemático, estamos estatísticos hoje. Ó. Louco, hein? Desvio padrão mede essa variação, quanto menor ele for, mais estável é o investimento. E em geral, investidores preferem ativos com menor desvio padrão, porque isso indica que o preço não muda tanto e o risco é menor. Você também vai precisar do beta da ação. O beta... O beta é um indicador que mede a sensibilidade de uma ação em relação ao mercado. Se o beta está igual a 1, isso significa dizer que a ação está com desempenho igual à média do mercado. Mas se o beta de uma ação está meio, 0,5, significa que historicamente essa ação se move em média a metade do movimento do mercado. Então se o Ibov subir 5%, é esperado que essa ação suba aproximadamente 2,5%, né? Mas isso não é garantido. Com base na volatilidade e também no beta da ação, dá para selecionar as empresas de menor risco. E a partir disso, você faz uma análise mais cuidadosa nessas ações. A fórmula mágica ela é voltada para o longo prazo, enquanto a estratégia de baixo risco, low volatility, pode ser aplicada tanto no longo quanto no médio prazo, porque o seu objetivo é reduzir riscos sem comprometer os retornos. E tem mais uma estratégia, né, que é interessante a gente falar aqui para investimentos de curto prazo, a do momentum. Sabe como é que fala em mineirês? Galeio. Dependendo do lugar de Minas, pode ser embalo também. Aqui no Brasil é impulso. Às vezes é trem também. Aí tudo é trem. A estratégia do momento investe em ações que apresentaram forte valorização recente, porque estudos mostram que essa tendência pode continuar no curto e no médio prazo. Normalmente são analisados períodos de 3, 6 ou 12 meses. É mais para quem está pensando ali, querendo investir no curto prazo mesmo. O raciocínio por trás dessa estratégia do momento é que o mercado geralmente mantém tendências de curto e no médio prazo, principalmente por conta do comportamento de manada. Aquela história, né? Todo mundo está fazendo, principalmente os traders ali operando considerando os mesmos indicadores. Quanto mais gente opera, né, baseado neles, mais o indicador funciona. E quem gosta desse tipo de estratégia são os day traders, sabe? Os fundos quantitativos que costumam fazer muitas operações de curto prazo. Agora você já tem um ótimo ponto de partida para você filtrar as ações com base em 3 estratégias diferentes, né? Fórmula mágica, baixo risco e momentum. Cada uma delas tem suas vantagens e vai se encaixar melhor ou não, dependendo do seu perfil de investidor. Se pensa no longo prazo, fórmula mágica pode ser sim uma excelente escolha. Se busca mais segurança, então a estratégia de baixo risco pode ser mais interessante. Já se você prefere movimentos rápidos e especulativos, o momentum pode ser a sua cara. O mais importante é você entender bem o seu perfil e usar a ferramenta certa para você tomar decisões inteligentes sem depender de achismos. E claro, nunca pule a análise final de cada empresa antes de investir. Agora, se você não curte, não tem tempo, não tem interesse de montar a sua própria carteira de investimentos, tem link no primeiro comentário onde eu e minha equipe vamos te ajudar nesse processo aí. Só clicar lá, tá bom? E deixa um comentário também, aquele comentário, Brunão, pra gente saber que você ficou até o final e aguentou um vídeo técnico desse jeito. Fico muito feliz com você. Eu, investidor? Eu, investidor. Comenta aqui pra gente saber que você fica até o final dos nossos vídeos e vai ser um investidor melhor agora em 2025. Valeu, tudo de bom! Tchau!